uma vez estamos aqui, representando aqui a JLCP e compartilhando um pouquinho com vocês, trazendo alguns cases nossos aqui da JLCP. E, deixa eu passar aqui. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre monitoramento além do básico. Então, analisando algumas integrações entre filiais e fornecedores com Zabbix, específico para o setor de alimentício. Pois é, já falamos de coisa boa que foi futebol e agora comida. Eu me chamo Lara, boa tarde a todos. Eu faço parte da JLCP, tem mais ou menos 6 meses. E o nosso colega Bernardo... Bernardo, acho que vocês já devem ter me visto aí no LinkedIn, Instagram. Já trabalho com os Zabbix, já acho que desde a versão 1.8. Antigamente era só brincando. E depois abracei a causa aí. Entrei nessa comunidade gigante aí, estou trabalhando profissionalmente, já deve ter uns 4 ou 5 anos com os Zabbix. Então, onde que o Zabbix pode chegar? A gente sabe que ele pode monitorar on-premise, cloud, IoT, infraestrutura de modo geral, mas quando a gente fala de monitoramento de negócio, então a gente pode ter concessão de rodovia, parte financeiro, portos, indústrias, aeroportos, hospitalar, tecnologia, alimentício, varejo e e-commerce. O legal da gente falar sobre esses setores é que todos eles são cases que a JLCP já atuou e tem muita experiência. A gente costuma utilizar muito e focar muito na utilização dos Zabbix, um pouquinho fora da caixinha, aproveitando o Luciano aí. Então, a gente deixa um pouquinho o monitoramento de infraestrutura e correlaciona todos os dados de infraestrutura com o negócio. Então, será que o Zabbix pode ser eficiente nessa experiência de integração entre filial e fornecedor? O que é que vocês acham? Fica uma perguntinha aí bem legal, né? Então, vamos passar o cenário aí para vocês terem uma ideia. Então, trazendo alguns dados sobre o crescimento do e-commerce no Brasil, nós temos aí 61%. Esse 61% vem devido à pandemia. Então, desde 2020, trazendo aí uma linha do tempo, nós temos aí que a pandemia ela acabou acelerando o processo de adoção, né, do e-commerce, compras online, rápidas, mais praticidade. Então, cerca de 61% dos consumidores brasileiros, eles acabaram realizando compras através desse segmento. Em 2022, nós temos aí 84,5 bilhões, que é o crescimento do e-commerce alimentício. E em 2022 também, nós temos aí o ramo alimentício crescendo cerca de 24,2% em relação ao ano anterior. Em 2023, nós temos 10,4% aí de representação no PIB. E aí vem a nossa ideia que a gente quer compartilhar com vocês. Tudo isso que a gente vai mostrar foi uma parceria entre a JLCP e o Atacadão. Então, é um case que eles liberaram, mostrar para vocês, trazer como público. Então, algumas telas não são as telas deles, claro, para não trazer informações demais por causa de compliance, mas é um grupo muito grande, que está presente em todos os estados brasileiros e com diversas lojas espalhadas aí pelo Brasil. Então, o histórico do cliente. Ele possui centros de distribuição espalhados pelo Brasil, em pontos estratégicos. Está com filiais, aí, com mais de 400 filiais espalhadas pelo Brasil. Então, além do centro de distribuições. Um outro ponto legal, quando a gente entrou nesse cliente, ele tinha já o Zabbix instalado lá. A equipe de infra implementou para dar visibilidade na questão dos monitoramentos de firewalls e VPN, porém ele não tinha muita visibilidade quando se tratava com visões voltadas para negócio. Então, algumas integrações ele tinha muita dificuldade para poder fazer identificar as falhas que aconteciam. Precisava que algum colaborador ligasse para a equipe de NOC, que possuem um NOC interno lá, e alertavam a eles que não ocorreu essa integração durante a noite, e eles precisavam dar essa visibilidade e diminuir esse período e ser mais proativo. Sobre os desafios. Quais desafios a gente encontra quando tentamos integrar filiais, fornecedores? Nós temos aí uma complexa cadeia de suprimentos, né? Então, você tem aí um grande número de filiais espalhadas pelo Brasil,
visibilidade e controle. Então, ter essa questão de visibilidade, como o Bernardo falou, em um curto espaço de tempo de diversos cenários e indicadores. E a falta de conhecimento especializado do cliente. Então, muitas vezes, a gente é procurado justamente para proporcionar essa visão de negócio. Eles foram lá, tomaram a iniciativa, criaram todo o monitoramento, conseguiram evoluir muito com o monitoramento, mas aí precisava de um apoio aí e a gente entrou como especialista em construção de indicadores voltados para o negócio do cliente. E como é que funciona essa integração, essa comunicação entre filial, fornecedor? Nós temos aí vários meios de transferência de arquivos que podem ser feitos entre eles. Né? Esses arquivos normalmente são catálogos, são arquivos conhecidos para passar estoque também, preço, enfim. Eles podem ser por FTP, pelo Google Drive, Dropbox, OneDrive, entre outras aplicações. E aí nós temos filiais e atacados se comunicando com o centro de distribuição e o centro de distribuição se comunicando com o fornecedor. Então, sempre essa comunicação entre o centro de distribuição e fornecedor é importante para conseguir manter, né, o próximo passo, que seria qual é o problema que a gente pode ter se não tiver essa comunicação ou se tiver alguma falha nessa comunicação. Então, falta ou excesso de mercadorias em estoque, dificuldade de conciliação de contas, atrasos nas entregas do e-commerce e rupturas de estoque. E aí chegou as primeiras necessidades, né? A gente já chegou lá e precisava da visibilidade da saúde de todas as integrações, principalmente para dar essa facilidade na hora de identificar as falhas. Ter umas respostas um pouquinho mais rápidas na hora que acontecesse essas falhas, porque, normalmente, as integrações ocorrem no período da noite e precisava, quando era identificada alguma falha, era no outro dia, na hora que a loja, a filial, já estava abrindo e entrando em operação. Então, a gente tinha diferentes tipos de métricas, então tinha que ler logs, ter disponibilidades, itens de disponibilidades, ver base de dados, arquivos em diretórios, APIs e todo um ecossistema voltado para esse negócio. Né? E correlacionar também métricas de infraestrutura com o negócio. Então, pegar disponibilidade de VPN, se a VPN estava ativa ou não, link de internet, firewalls, servidores e tudo isso. E por que foi escolhido os Zabbix? Primeiro, já tinha dentro do cliente, né? Então ele já veio com essa ideia, eu já tenho a infraestrutura, já está tudo funcionando, a gente já tem os agentes instalados em todo o ecossistema, isso já vai facilitar na hora da gente começar a construir as métricas. Foi indicação também a JLCP entrar nesse cliente com um colaborador tinha vindo de um outro cliente nosso, indicou, a JLCP tem expertise para construir esses monitoramentos que hoje a gente precisa e dar essa visibilidade de todo o nosso negócio. Então, baixo custo, os Zabbix a gente sabe que é uma solução open source, possuímos uns licenciamentos, mas mesmo quem possui o licenciamento e quem não possui a mesma ferramenta que facilita muito. E o custo que a gente possui é a parte mais de infraestrutura e com a parte de especialistas e colaboradores. Flexibilidade nas coletas, então, tudo que a gente precisava monitorar, a gente conseguia fazer com os Zabbix Agent e item nativo. Então, ler logs, diretórios, banco de dados e status de serviços. Então, sobre o desenvolvimento desse monitoramento. Inicialmente, quando nós chegamos ao cliente, sempre é feito um health check do ambiente. Então, a gente precisa saber o que tem nesse ambiente, de que forma, como a gente pode fazer esse ajuste. E aí o Bernardo pode até explicar melhor como foi que a gente fez essa transição. Lá o ambiente, logo quando a gente chegou, ele estava os Zabbix Server e o front-end na mesma máquina. Os proxies, cada filial já tinha o seu proxy instalado, tudinho. A gente apoiou na melhoria da automação da instalação do proxy, ainda está melhorando cada vez mais. Tinha já uma base de dados, ajudamos no particionamento na hora que viramos e estruturamos todo o ambiente depois para 3 camadas, separando os Zabbix Server, o front-end, melhorando a base de dados, então particionamos tudinho e apoiamos na melhoria e tuning do Zabbix Server e também do proxy. Isso. Aí chegam... Desculpa, Lara. Temos aí o mapeamento de documentação de processos. Na hora que a gente começa a levar a construção de processos de negócio,
a gente precisa entender como é que funciona esse negócio. Então, a gente da JLCP até fala muito sobre isso. A gente precisa sentar, antes da gente ir direto para o front-end dos ABICs, começar a construir o monitoramento, a gente precisa sentar, conversar com a equipe, entender, construir uma documentação de como funciona toda essa monitoria, para depois a gente jogar direto no nosso front-end e começar a montar tudinho. Então, isso aí a Lara vai falar um pouquinho de como funciona esse processo lá dentro desse cliente. Então, o nosso primeiro passo é o health check, o segundo passo é o mapeamento dessas necessidades e documentação. Nós sabemos que algumas empresas têm, né, todo mundo tem um pouquinho de dificuldade de fazer essa documentação, mas ela é sempre necessária para que todos consigam entender e visualizar o ambiente da mesma forma. Então, o nosso processo não é diferente. Nós utilizamos os fluxogramas, né, para conseguir identificar quais seriam os pontos que a gente precisa monitorar, se sim, se esse processo ocorrer, e se não, de que forma a gente pode também criar esses alertas para ter como podemos dizer, um caminho completo até o final do processo. Isso ajuda a escolher também, pessoal, qual tipo de monitoramento eu vou usar, qual tipo de item, aonde que eu vou procurar esse tipo de informação. Quero saber se a loja não integrou, não ocorreu lá um envio do catálogo de preço, um catálogo de produto. Aonde que eu vou tirar essa informação? Muitas vezes, quem conhece do processo de negócio, ele vai saber isso, mas a gente que é, talvez, um terceiro, ou a própria equipe de monitoramento não está ciente desse processo. Então, por isso que é legal esse processo de você sentar, entender, reunir todas as equipes, coloca numa sala e começar a desenhar. Então, o especialista em observabilidade pode apoiar muito bem sobre isso. E aí, chega a esse ponto. Então, que tipo de coleta eu vou utilizar? Então, vou utilizar muito monitoramento de login. Então, não sei se todo mundo está ciente, né? Talvez não esteja, mas para a gente ler arquivo de log, ter um monitoramento de log, a gente precisa primeiro de um agent ativo. Então, o agent já estava instalado em todas as máquinas, o que ia facilitar a gente a realizar a coleta sem a necessidade de nenhum script externo. Depois, precisava fazer algumas contagens de arquivo em alguns diretórios específicos. Hoje, a gente consegue fazer isso aí com chave nativa dos ABICs. Então, tendo um agente instalado num servidor específico, a gente consegue fazer isso aí. E também pegar um status de serviços específicos, tanto no Windows ou no Linux, quando for preciso. Temos aí monitoramento de banco de dados. Então, precisava lá ir no proxy, fazer a customização, instalar o drive de conexão via ODBC para, se eu não me engano, lá é Oracle, e customizamos todos os templates para utilizar a Connecting String para facilitar a administração e criação de novas monitorias. E também fazer verificações simples. Então, olhar a disponibilidade de serviços e de servidores Windows. Então, feita a coleta, agora nós vemos a análise dos dados. Então, quais são as técnicas que a gente acaba utilizando? O Bernardo já citou algumas, mas uma das principais é o ajuste de tempo de retenção de dados. Acho que todo mundo já precisou fazer esse ajuste lá nos ABICs, construir templates personalizados, personalização de itens, isso vai desde coleta de banco de dados, processo em execução, arquivo, ping, latência, e personalização das triggers. Então, nós temos aí agendamento de alertas, integrações com webhook, tudo isso para proporcionar uma experiência melhor. E aí chegamos num ponto, eu lembro que logo nas primeiras reuniões, a gente conversando com os gestores lá e os líderes, eles falaram, pô, a gente precisa ter visão como a gente atende o Brasil todo por regiões. Então, por regiões, por estados e depois até por cidades, que dependendo da cidade a gente pode ter mais de uma loja. E aí chegamos numa reorganização de host groups justamente para facilitar depois a extração de informações. Então, a gente reestruturou todos os grupos. Eu lembro que, logo no início, eles possuíam 4 ou 5 grupos principais, que eram separados como servidores Windows, Firewalls, Linux e VPNs, eu acho, era Linux. E a gente acabou construindo e montando uma automação para construir toda essa leva de hosts separado pelo um ID único de acordo com a regra de negócio deles, para facilitar a identificação das lojas. E separando também por níveis de tecnologia e por qual negócio era envolvido com aqueles grupos, os hosts que estavam cadastrados dentro desses host groups. E também aplicando por tag para facilitar depois, que ainda não chegamos nessa parte, mas a criação de relatórios de SLA.
E como o Bernardo falou recentemente, né, nós conseguimos fazer tudo isso através de itens nativos. Então, um simples ping, a gente conseguiu fazer a extinção de uma ferramenta que já era utilizada, né, lá na equipe, para a adoção dos hábitos para fazer a checagem de disponibilidade de VPN roteadores das filiais. Então, aqui, a gente fez o nosso lab para trazer para vocês como foi feito. O Bernardo pode até explicar um pouquinho melhor. Por enquanto, a gente só, como eles precisavam fazer a migração dessa ferramenta legada e levar para os hábitos, começar a ter essa correlação de informações, a gente começou com parte de disponibilidade só, Simple Check, usando o SMP Ping, para depois a gente ter evoluído e implementando outro monitoramento mais a fundo com a parte de VPNs e roteadores. E também, outro ponto aí foi a contagem de arquivos das filiais na hora que a gente começou a monitorar, ver se os arquivos estavam saindo das filiais e chegando na matriz, ou chegando nos serviços dos fornecedores. O legal desse item aqui é que eu lembro logo no início que a gente começou no projeto, a Lara chegou, Bernardo, eu criei um script externo e eu estou contando esses arquivos com um scriptzinho em shell. Eu falei, mas, para contar arquivo numa pasta, a gente consegue fazer com item nativo, a gente não precisa ir a fundo. Aí começamos a brincar, olhar a documentação e entender como é que a gente conseguia utilizar o VFSG Count junto com o agente, a checagem, para a gente começar a olhar os diretórios específicos e procurar algum arquivo específico. Trabalhando, chegamos no impasse que não conseguia, que ele estava sempre dando coleta errada, porque ele estava pegando subdiretórios também. Então, vamos voltar de novo na documentação. Deixei até o link aí, reforçando isso aí, porque a documentação é a nossa amiga na hora que a gente está construindo o monitoramento. Muita gente vai lá, recorre à comunidade, eu quero ver na comunidade se alguém me ajuda, mas a documentação está ali, é muito mais rápido e você consegue ter uma evolução muito mais rápida se recorrendo à documentação. E aqui já é o resultado dessa implementação. A gente conseguiu monitorar tipos de arquivos através de nomenclatura, extensões. Então, aqui a gente já consegue ver se tem ou não arquivos nesses diretórios. Que aí, no caso, voltando para o nosso planejamento, se tivesse algum arquivo nesses diretórios, o cliente precisava ser avisado. Isso aí. Aí, procurando arquivos específicos, então, arquivo CSV ou arquivo TXT. Então, a gente consegue, utilizando o mesmo item e criando regex justamente para procurar arquivos específicos. Justamente para não pegar o arquivo como todo que está naquele diretório e é envolvido em outro processo de negócio. Então, aí também temos a coleta totalmente funcional e mostrando, e a trigger ela é sempre alarmada depois que algum item está há algum tempo aí, presente nesse diretório. Esse aqui foi um outro que a gente acabou montando via coleta ODBC, justamente para ver o tempo, se a loja estava integrada ou não, e procurando algumas informações específicas lá dentro do Oracle. Eu peguei um template simples aí de monitoramento de Oracle mesmo, utilizando o Connection String e não via DSN, e o que facilita na hora da gente criar as monitorias, tudo pelo front-end dos hábitos. A gente não precisa ir lá no nosso proxy, cadastrar a base de dados lá dentro do arquivinho do Oracle, esqueci o nome, e depois voltar no nosso front-end e começar a construir a nossa monitoria. A gente faz isso tudo via macro, tudo via template, tudo via front-end, que facilita muito até na criação de automação. Isso. Outro item também que foi personalizado, nós tínhamos a necessidade de monitorar processos que rodavam nesses ambientes de filiais. Então, saber se o processo de execução, se ele parar, a gente precisa também ser alertado. Então, dessa forma, através do Procnum, a gente conseguiu também fazer essa monitoração sem necessidade de script. E aí a gente tinha todos os processos, vendo se os processos estavam rodando, se não estava, todos os processos que eram envolvidos nessa integração, se eles não estavam em execução, o próprio Zabbix chegando nessa tarefa, ainda a gente está evoluindo lá ainda, um case que está rodando ainda, a gente tem pouco tempo que está lá dentro, mas já evoluímos muito. Então, a ideia é depois os próprios Zabbix começar a ter automação para iniciar esses serviços em caso ele esteja parado, acontecer alguma coisa.
E aí a gente tem as triggers que eram geradas. Então a gente começou atuando mais, utilizando um pouquinho o AVG, o Lash, a gente começou a ter alguns problemas e ele tendo alguns falsos positivos e acabando migrando para o count. Então a gente olhava, ver se os itens estavam presentes ou não e começava a analisar o histórico de coleta para a gente poder alertar ou não e vendo de acordo com o tipo de... se o arquivo estava presente lá ou não, e ele acaba alertando depois de pouco tempo. A gente trouxe uma visibilidade nesse tempo de identificação da falha, de quase 10 horas para uns 20 minutos. Então, o que facilita muito na atuação do cliente e apoio para gerar valor, né? Então, qual foi o valor entregue, ou já entregue, para o cliente, né? Nós temos aí melhorias de visibilidade. Então, o cliente que não tinha essa visibilidade desses processos específicos de negócio passa a ter aí um controle melhor desses arquivos, desses processos, que impacta diretamente no cliente final. Né? Nós que fazemos as compras pelo e-commerce, então a gente acaba tendo aí um estoque mais controlado, uma rapidez, né? Identificação de problemas. Então, agora nós conseguimos identificar com mais facilidade esses problemas que acontecem nessa comunicação. Tomada de decisões rápidas. Então, uma coisa que a gente teria que procurar para saber qual foi a filial que deixou de enviar, agora a gente já sabe o que fazer. Redução de custos, principalmente no cliente final, nesse processo. Então, a gente sabe que, a depender de como as coisas se caminhem, pode acontecer de perca de cliente, prejuízo para a imagem e o aumento da conformidade do ambiente. O legal de falar de cliente é que a gente pode olhar tanto a cliente final do grupo, né, que aí é a gente mesmo que vai lá e faz algum pedido, faz alguma compra, seja pelo aplicativo ou dentro da loja física, e também do cliente final da própria TI, que aí é os outros colaboradores que estão nas filiais, trabalhando e tudinho, e não deixando ter alguma indisponibilidade. Aqui a gente tem as triggers, então, que acabou gerando, então temos queda de link, se era link principal ou link secundário, então a gente acabava identificando e fazia os acionamentos necessários. Também queda de link principal, acho que lá tem até link via satélite, então cada loja tem 3 ou 4 links. E a gente identificava, ver se ela estava comunicando ou não, e se esses arquivos específicos que a gente estava monitorando de cada loja estava presente lá dentro da loja para a equipe ir lá e fazer o acionamento. Esses prints eu acho que são até de laboratório nosso, então por isso que estão até com duração de 1 dia a mais aí, porque foi na época que a gente estava construindo as monitorias e fazendo teste. Isso. E sobre os alertas, a própria empresa já tinha cultura de utilizar a ferramenta da Google, então, através dos alertas criados lá nos Zabbix, a gente conseguiu fazer a integração via webhook, um JavaScript lá para o nosso canal. É para o Google Chat, né? É lá utilizado. E temos o mapa de filiais aí, de acordo era plotado lá dentro dos nossos apps, com status de cada lojinha espalhado aí pelo nosso globo do Brasil, né? Aí é uma ferramenta que já era utilizada lá, é até estranho, você está mostrando um dashboard aí de uma outra ferramenta na conferência das Zabbix, mas é uma ferramenta que já estava implementada lá, já é utilizada. Os Zabbix é só a equipe de administração mesmo que acessa a equipe de monitoramento, e o usuário final, gestores, acessa essa outra ferramenta. Então, por isso que ela está aí, mas a gente quis trazer aqui para vocês algumas prints que é de lá mesmo, e eles liberaram para a gente poder mostrar um pouquinho para vocês. Aqui é o processo dos envios, né, dos arquivos, então, são separados por fornecedores, e é até uma visão interessante para o NOC também que observa. Então, às vezes, é muito necessário fazer essa parte final de tratar a informação. Você recebe 0 ou 1, mas é muito importante que a pessoa que está lá na ponta observando para tomar uma atitude, ela tenha o conhecimento, mas se ela não tem, talvez seja uma forma legal deixar essa informação mais fácil para ser tratada. Isso melhora a comunicação, melhora também a eficiência da equipe.
Dá até um insight para vocês que eu não sabia, eu achei que essa tela era só vista pelo o nosso contato específico lá dentro da equipe. Eu não vou citar o nome dele, que ele estava com vergonha até de subir aqui, mas eu achava que essa tela era só ele que ficava olhando e que quando tinha alguma coisa ele vinha, Bernardo, ô Lara, você pode olhar para mim e ver o que está acontecendo? Porque está com esse alerta aqui e a gente está achando que ele está sendo gerado, mas o arquivo foi enviado. Aí depois, essa semana a gente teve lá dentro desse cliente, a gente foi lá conhecer como é que era a infraestrutura dele tudinho, e eu vi que esse aqui era um dos principais dashboards que ficava num telão lá com a equipe deles inteira vendo e analisando direto. Então, a própria equipe já estava acompanhando, a equipe de NOC do cliente já estava acompanhando os dashboards, acompanhando a monitoria e gerando valor e identificando essas falhas que estavam acontecendo de maneira bem mais ágil. E é isso aí, queria agradecer a vocês. Também passar um recadinho que, quem quiser, a gente está fazendo um sorteio lá no stand da JLCP, podem passar lá, conhecer um pouquinho dos nossos serviços também, fazer o cadastro para ganhar um iPhone 15, vai ser sorteado amanhã, meio-dia, logo depois que acabar as palestras aqui, a gente vai realizar o sorteio lá dentro do nosso, lá na frente do nosso stand. Se alguém ganhar e não estiver lá, a gente vai sortear de novo, então tem que estar presente lá para levantar a mão e falar que eu ganhei. E é isso aí, queria agradecer a vocês, agradecer a Lara também por ter participado desse projeto, e se tiver dúvidas... Oi? Queria agradecer também o Atacadão pela parceria, e inclusive o nosso gestor, né, que é o Rangel Coura, não pôde estar aqui hoje, mas ele mandou os representantes, né, que é o Igor Wellington e o nosso Tobias. Se eles puderem vir aqui também, seria muito bom. Eu só levanto a mão aí para todo mundo ver. Mas é a equipe que participou diretamente nesse processo, ajudou a gente e está presente aí também. É isso. E é isso aí, pessoal. Eu vou estar palestrando também daqui a pouquinho junto com o Felipe ali da Globo e a gente vai se encontrar de novo aí. E eu queria tirar uma foto com vocês aí para mostrar que a gente estava aqui. Eu acho que o Robert fez essa ideia aí o ano passado e eu gostei. Chega Vamos aí. lá? Levanta a mão, pessoal! Aê! Obrigada, Valeu, pessoal. obrigadão, hein? Valeu, pessoal. Obrigado.